Você sente que algumas emoções te dominam completamente? Quando você percebe, você já explodiu de raiva, você já comeu aquele pedaço de bolo que você prometeu que você não ia comer. Quando você percebe uma crítica, já fez você se sentir lá no fundo do poço e você muitas vezes não tem domínio sobre algumas emoções. Às vezes você sente até uma panela de pressão, como se a qualquer momento você fosse explodir. Se você se identifica com isso, esse vídeo é para você. No vídeo de hoje eu vou te ensinar um exercício simples e poderoso para você lidar com emoções difíceis, sem deixar que elas dominem a sua vida. Porque as emoções são o seguinte: ou você domina as emoções, ou elas te dominam, não tem outro caminho. Então a gente precisa aprender ferramentas para isso, né? E esse é o objetivo do nosso canal, esse é o objetivo desse vídeo e de vários outros vídeos que você encontra aqui no canal também. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal do YouTube, se inscreve para você ter acesso a todas essas informações, como administrar suas emoções, como aprender sobre elas, sobre a sua autoestima, sobre a sua autoconfiança, combinado? Então já se inscreve e também lembra de curtir esse vídeo. Bom, quando a gente fala de emoções, por que que a gente tem a tendência, muitas vezes a gente sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não consegue fazer. Quando a gente percebe, a gente já fez outra coisa. Ou a gente promete que não vai fazer uma coisa, quando a gente vê, a gente já fez. Por que que a gente muitas vezes tem respostas emocionais que são desproporcionais? Ou seja, aconteceu alguma coisa na minha vida que, claro, coisas ruins, coisas difíceis, acontecem todos os dias com todas as pessoas. A nossa vida é cercada de momentos bons e momentos difíceis, de coisas que dão certo e coisas que dão errado. E a gente precisa ter maturidade para lidar com isso. Mas por que que algumas pessoas explodem mais e outras menos? Por que que algumas pessoas lidam de uma forma mais leve e outras se estressam demais diante das mesmas situações? Isso tem muito a ver com o quanto estamos acumulados de emoções. O quanto você está acumulado de emoções desde a sua infância. Na verdade, desde a barriga da sua mãe, porque eu tô aqui com o Davizinho na minha barriga. Ele já tá sentindo as emoções que eu tô sentindo, ele já tá registrando tudo isso nele. Então, desde a nossa gestação até a nossa infância, ali, o momento em que a gente tá descobrindo o mundo, vivendo as nossas primeiras experiências, a nossa adolescência, a gente vai passando por várias situações que despertam emoções. Todos os dias as nossas emoções, elas são despertadas, porque na verdade nós somos movidos pelas nossas emoções. Eu sou movida pelas minhas emoções, você é movido pelas suas emoções. Isso é comprovado cientificamente, né? A nossa emoção, nosso mundo emocional, nosso cérebro emocional, ele tem uma velocidade infinitamente mais rápida do que o nosso cérebro racional. Enquanto a gente está pensando, pensando e pensando, a nossa emoção já fez. Enquanto a gente está pensando na dieta, no que a gente quer perder, no corpo que a gente quer, na nossa saúde, a nossa emoção já comeu o bolo. Então, o nosso mundo emocional é uma coisa que domina e por isso que a gente precisa aprender a dominar. E as nossas respostas emocionais desproporcionais nada mais são do que as nossas emoções acumuladas. Então, diante, às vezes, de um acontecimento pequeno, você tem uma resposta emocional que, às vezes, você até percebe, fala, nossa, acho que eu tô exagerando. O problema é que, às vezes, quando a gente tá discutindo com o marido, né, com esposa, a gente percebe, ou até com filho, a gente percebe que a gente tá exagerando e, às vezes, é difícil voltar atrás. Que a gente fala, meu Deus, se eu der o braço a torcer agora, mas acontece. Então, é por isso que a gente explode, porque a gente está acumulado de emoções e hoje eu vou ensinar para vocês uma técnica, um exercício poderoso para a gente conseguir trabalhar essas emoções e não deixar essas emoções difíceis controlar a nossa vida. Tá? Outro ponto importante que faz a gente estourar, que faz a gente perder, né, o controle, é porque quando o emocional ele tá ativo, quando alguma coisa acontece que dispara em nós a raiva, a tristeza, o medo, a alegria, até as emoções positivas também, a gente meio que perde a razão. Então, por exemplo, você já ouviu falar em branco? Ai, me deu um branco. Não sei o que aconteceu, eu sabia tudo, eu estudei, eu me preparei, mas chegou na hora da palestra, chegou na hora da prova, me deu um branco. O que que é o branco? O branco nada
mais é quando você sentiu um medo tão grande, uma tensão tão grande, que a sua emoção, ela tomou conta da sua razão. Então, tudo aquilo que você estudou e se preparou racionalmente, você se desconectou disso e se conectou apenas com o seu mundo emocional. Então, o branco é isso, é quando... E isso acontece muitas vezes, né? Dentro do nosso mundo aí emocional, da neurociência, é muito falado do sequestro da amígdala, que é quando, de fato, acontece, eu falo que é um curto-circuito dentro do nosso corpo. Acontece uma situação que dispara todos os alarmes internos e a gente perde a razão. Ou seja, a emoção, ela fica ali à flor da pele, ela domina e, normalmente, quando acontece isso, a gente se arrepende depois. Porque a gente faz o que a gente não queria ter feito, a gente fala o que a gente não queria ter falado. Então, é muito delicado. Se você observar as coisas mais impulsivas que a gente fez na nossa vida, as coisas que a gente mais se arrepende de ter feito ou de ter falado e que muitas vezes não tem volta, essas coisas são, se você observar, o seu emocional estava totalmente aflorado e parecia que você não conseguia nem pensar. Isso é o que a falta de inteligência emocional faz com a nossa vida. Porque, como eu disse, todos nós vamos viver situações que vão disparar emoções fortes em nós. Se eu não tiver ferramenta para lidar com isso, isso vai me dominar. E aí, quanto menos ferramenta eu tenho, quanto menos eu aprendo e eu pratico isso, mais eu sou aquela pessoa que explodo o tempo todo, que fala e me arrependo o tempo todo. Eu vou falar uma coisa pra você, eu trabalho há 15 anos com isso. Eu tenho momentos hoje que eu falo e me arrependo, que eu perco o controle, que eu explodo, né? Quando eu vi, eu já explodi. Mas eles são muito menores hoje, com muito menos frequência do que quando eu comecei a trabalhar com isso. Porque eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha ferramenta nenhuma, e hoje eu tenho. Então, se eu tenho uma maleta de ferramentas e eu uso na hora que eu preciso, o impacto que isso vai causar na minha vida é muito menor. E esse é o objetivo desse vídeo e do nosso canal também. Essa é a minha missão de vida. É te ajudar a ser uma pessoa mais confiante, mais equilibrada, com mais autoestima, mais centrada para você conseguir ser feliz. Porque a vida já tem bastante dificuldade, então é importante que a gente seja responsável pela nossa leveza, pela nossa alegria e pelas coisas boas que a gente constrói. Mas vamos de fato agora para os exercícios que eu quero compartilhar. O que você tem que fazer na prática quando você perceber uma emoção difícil. Eu anotei aqui três passos importantes de você entender. Se você trabalha com mulheres ou tem esse desejo, você precisa dominar esse assunto, autoestima e autoconfiança, o assunto que está por trás das maiores dores das mulheres. Então, eu quero te convidar a conhecer a única especialização em autoestima e autoconfiança do Brasil e eu vou mostrar um pouquinho para você como é por dentro da nossa plataforma. Chegando na nossa plataforma, você tem uma aula de boas-vindas, onde eu passo todas as orientações para você conseguir assistir com o máximo de proveito a sua formação. Temos um módulo dos materiais para baixar, aqui a gente tem tudo que você precisa para ser uma especialista. A apostila com 240 páginas, aqui a gente tem esteira de produto, as músicas que você vai usar, plano de ação, precificação, tudo com aulas gravadas também para você poder, para orientar você nessa sua jornada. E aqui a gente começa a vivenciar o nosso curso. Olha só, o primeiro dia as aulas são separadas por temas para te ajudar também a se achar, a reassistir alguma aula quando você quiser. Então olha só, os temas são incríveis. Dia 1, conceitos da autoestima, movimentos do amor próprio, feridas emocionais. E aí chega aqui no dia 2, a gente entra nos pilares da autoestima. Dia 3, dia 4 também a gente segue aqui com os nossos conteúdos bem profundos, para você se transformar e para você ser uma especialista em autoestima também. E no dia 4 a gente entra na parte do seu plano de ação, de marketing, de vendas, de Instagram, a entrega dos certificados, e não acaba por aqui, porque nós temos aulas complementares, temos 18 aulas complementares, onde eu falo sobre passo a passo para você fazer sessão estratégica, para quem está começando do zero, para quem já tem clientes, aula sobre mentalidade, sobre como vencer a dificuldade de cobrar, de autoimagem, ou seja, tudo que você precisa para ser uma grande especialista em autoestima, mentora de mulheres. Tá? Aula de vendas, precificação, olha só. E a gente tem também aqui as reprogramações emocionais, que são os exercícios gravados com a minha voz, para você assistir quantas vezes você quiser, ouvir quantas vezes você quiser. E o mais incrível, temos mais de 30 mentorias gravadas para você assistir todas as vezes que você quiser e acompanhar toda essa jornada dos últimos anos. O link para você conhecer mais está aqui na descrição, então é só você clicar e eu tô te esperando. O primeiro deles, entenda que cada emoção tem uma função. A gente aprende desde a infância que a gente não pode sentir. Ah, não pode ter medo, tem que ser corajoso.
A criança às vezes está com raiva, a gente fala que é birra, a gente fala para ela não, você não pode ser assim, é feio você gritar, você espernear, é birra. Às vezes a criança está triste, a gente fala não chora, a gente quer que passe a tristeza da criança. Ou às vezes a criança está muito feliz, está muito alegre, a gente fala, nossa, tá bobo hoje, né? Então, a gente foi educado desde a nossa infância a não sentir o tanto que a gente sente, porque de fato a gente sente o tempo todo e a gente vai reprimindo essas emoções. Então, quando eu entendo as emoções fazem parte da minha vida, cada emoção tem uma função. Então, o medo tem a função de me proteger, a raiva tem a função de mostrar para mim que alguém ultrapassou o meu limite, que eu fui invadida, que o meu espaço foi invadido, ou que eu mesmo ultrapassei o meu limite. A tristeza tem a função de mostrar que algo que eu gostava se encerrou na minha vida, que o novo precisa acontecer, que eu preciso me despedir de algo. A alegria tem a função também de fazer com que a nossa vida fique mais leve, com que a gente consiga lidar com tudo. E o amor tem a função de fazer a gente se sentir pertencendo, de se sentir importante, de sentir realmente que nós temos um lugar importante no mundo, né? E de que as pessoas são importantes pra gente. O amor é a nossa necessidade básica. Então, percebe? Cada emoção tem uma função. Quando bate um medo, quando bate uma tristeza, quando bate uma raiva, você, ao invés de fugir, você tem que olhar para você e se perguntar do que esse medo tá querendo me proteger? Do que essa raiva tá querendo sinalizar em mim? O que faltou fazer? E por que eu tô sentindo essa tristeza? O que de repente eu tô segurando, que eu não tô deixando sair e que eu tô resistindo? Então, quando eu tenho a consciência de que cada emoção tem uma função, eu começo a usar elas ao meu favor. E eu não fico mais fugindo delas, sendo que eu não vou conseguir fugir. Vocês já viram pessoas que, por exemplo, às vezes ela carrega às vezes uma tristeza dentro dela, uma mágoa, uma culpa, um medo muito grande de algo, aí a pessoa muda de país, achando que vai mudar, ela muda de tudo, ela se separa, mas na verdade passa um tempo, aquilo continua, aquela emoção continua. Por quê? Porque ela mudou o lado de fora, mas ela não mudou o lado de dentro. Então, não adianta a gente fugir, porque aonde a gente vai, a nossa emoção vai com a gente. Aonde a gente vai, a nossa história vai com a gente. Por isso que a gente tem que olhar para a nossa história, a gente tem que olhar para as nossas emoções e tentar entender a função delas. Tá? A outra coisa é trabalhar a autoobservação. Para você saber lidar com emoções difíceis, você precisa estar o tempo todo se observando, dando nome para suas emoções e percebendo como você reage a elas, porque a forma que a gente reage às emoções é diferente. Eu com raiva, eu posso ser uma pessoa que me torna agressiva, que eu ataco os outros. Você com raiva pode ser uma pessoa que engole, que fica magoada, que fica triste, que fica ansiosa, que fica angustiada. Então, dar um nome para sua emoção e, principalmente, perceber como você reage a essa emoção. Percebe que talvez no começo desse vídeo você não tinha conhecimento nenhum e agora você já está entendendo que cada emoção tem uma função, que cada pessoa reage de uma forma a cada emoção. E inteligência emocional é isso, é você conhecer esse assunto. É normalizar, a gente precisa normalizar sentir. Precisa normalizar ter medo, ter raiva, ter tristeza, mas quando eu normalizo, eu acabo aprendendo a direcionar essa emoção de uma forma que ela não vai prejudicar nem a minha vida e nem a vida de quem está do meu lado. A partir disso, né, entendo que cada emoção tem um papel, trabalho cada emoção, olho para cada emoção, dou um nome, entendo quem eu sou, qual que é o último passo e que é muito importante para a gente lidar com emoções difíceis. Trazer o nosso adulto, trazer a nossa razão. Então, é claro que a única emoção que eu falo assim, não faça nada, simplesmente se afasta, é a raiva. Porque a raiva é uma emoção destrutiva, é uma emoção que pode realmente causar grandes danos e não ter volta, né? Então, quando você estiver com raiva, se afasta, se acalma e depois você age. Mas todas as outras emoções, o medo, a tristeza, a alegria, o amor, a frustração, né, outros sentimentos, quando você perceber que está te dominando numa situação, o que você faz? Respira fundo e traz o adulto que existe em você, traz a sua razão.
Porque a emoção é como se fosse a sua criança, é como se fosse uma criança que não tem maturidade. Então, de repente, você tá numa situação que você vai passar por uma entrevista de emprego. E aí começa a vir, a Lícia tá na sala de espera e começa a vir aquele medo. Meu Deus, que medo, como que vai ser? E se eu não for, não sei o quê? E aí começa a vir todas aquelas dúvidas, só que racionalmente, você sabe que você se preparou, você sabe que se esse emprego for para ser seu, vai ser, você sabe que você tem potencial, que você tem qualidades, você sabe que pode dar certo e que pode dar errado, e que faz parte, você não tem controle sobre isso. Só que isso é razão. Qual é o segredo da inteligência emocional para você controlar essas emoções difíceis? É de fato, quando tiver nesse momento, a razão tá ali, só que a emoção vai surgir, o medo vai surgir, o medo da rejeição, de não ser aprovado, de não passar na entrevista, de ter alguém melhor do que você, vai surgir, porque nós somos seres humanos e a cada situação que acontece, a emoção surge. O grande lance é quanto tempo eu fico alimentando essa emoção e quanto tempo eu demoro para trazer a minha razão, ou seja, para trazer o adulto. Então, quando a gente fala de inteligência emocional, é como se o tempo todo existisse dentro de você um adulto que tem razão, que sabe pensar racionalmente, que sabe, né, que é maduro emocionalmente, e uma criança que não sabe administrar as próprias emoções. Vê uma criança, às vezes, ela quer pedir alguma coisa, ela fica frustrada, ela grita, ela se joga no chão, porque ela não sabe dosar. O adulto sabe. Só que um adulto que não tem inteligência emocional, ele não sabe ativar isso, ele deixa a criança dominar. Ele deixa essa imaturidade, o medo tomar conta, aquele medo que vai causar pânico, que vai causar branco, aquela raiva que vai fazer ele falar coisas que vai se arrepender, aquela tristeza que de repente vai colocar ele no fundo do poço, que ele não vai conseguir levantar, que vai procrastinar, não vai fazer o que precisa ser feito. Então, percebe que pra gente lidar com essas emoções difíceis, eu preciso olhar elas de frente, eu preciso identificar quando elas acontecem e eu preciso trazer a minha razão, eu preciso trazer o meu adulto e conversar com a minha criança ali no momento. Então, numa sala de emprego, é você tá ali, não, me preparei, eu preciso desse emprego, é meu, aí vem. Ai meu Deus, mas isso não der certo. Aí vai chegar uma pessoa e vai sentar do seu lado e de repente uma pessoa que tá com uma roupa que você considera que é mais legal ou que você acha a pessoa que é mais bonita ou às vezes não é nada, às vezes você nem se compara, mas você vai falar, meu Deus, a pessoa vai conseguir esse emprego e eu não. Aí começa a vir o medo de passar necessidade, o medo de não ter dinheiro para pagar as contas, ter que fazer outro processo seletivo. E aí começa a acontecer tudo isso internamente. Isso é o que eu tô trazendo aqui um exemplo real. Aí o que a gente tem que fazer? Respirar fundo, percebi que eu tô imersa nisso, nesse mundo emocional, nessas hipóteses, nesses medos, percebi, respira fundo, Bruna. Calma, você não tem certeza de nada, você fez o seu melhor, você se preparou, se for para ser seu, vai ser. Ou seja, é um adulto encorajando uma criança e acalmando uma criança, dizendo para ela, calma, vai dar tudo certo, eu tô aqui, confia, respira. Então, esse diálogo é o que a gente precisa fazer com a gente o tempo todo. É de fato, não sei se você é mãe, se você é pai, é de fato como se a gente estivesse o tempo todo com uma criança de 3, 4 anos, tendo que ajudar ela a lidar com os sentimentos, com as frustrações, com os medos dela. Então, bem-vindo, isso é inteligência emocional, é desafiador, mas é muito melhor a gente se esforçar para ter do que não ter. Por quê? Porque senão isso vai dominar a nossa vida e a gente é igual uma criança que se joga no chão, que tá com raiva, se a gente não colocar limite, ela vai se machucar. Então, é o que acontece com a gente também, tá? Então, esse é o caminho para você desenvolver a sua inteligência emocional e para você lidar com situações difíceis no seu dia a dia. Traga a sua razão, traga o seu adulto. E dica, quanto mais você fizer isso, mais rápido menos tempo você vai ficar na emoção, mais você vai conseguir trazer, porque no começo pode ser que seja um pouco difícil, pode ser que você traga essa razão só depois que passou o momento. E aí você vai falar, poxa, mas agora eu já fiz, eu já me arrependi, mas quanto mais você faz, mais você treina o seu cérebro para fazer isso, mais o seu cérebro vai fazendo de forma automática, mais rápida, quando acontecer a situação. E aí você vai ter menos impacto negativo na sua vida, tá bom? Então é isso, eu espero que você siga essas dicas, que você aprenda a lidar com essas emoções difíceis, porque elas fazem parte da minha e da sua vida, mas é possível que a gente controle, que a gente administre tudo isso, certo? Se você não curtiu esse vídeo ainda, curte, lembra de compartilhar com pessoas que possam se beneficiar desse conteúdo e de se inscrever no canal também, tá bom? Um beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.